Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trazer uma apuração aqui, né? Uma apuração que, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu respeito todos os colegas que trouxeram alguma informação diferente nesse sentido. Eu tento só fazer o meu trabalho aqui, não é tentando desmentir, desmoralizar ninguém, nada como alguns torcedores gostam de botar a lenha na fogueira, mas desde cedo eu tô tentando apurar uma situação envolvendo o Shakhtar Donetsk e o Bruninho, né? Porque é uma situação ali que o Atlético poderia perder o jogador, a gente sabe que não seria o primeiro clube europeu a chegar e bater na porta do Bruninho, o Benfica já foi um clube que fez esse movimento, então a gente sempre fica muito esperto em tudo que envolve o Bruninho, porque a gente sabe também que é sempre uma negociação um pouco mais difícil, tamanho expectativa, tamanho moral, tamanho que o Bruninho já tem dentro da estrutura do Atlético, na base do Atlético e tudo mais. Fui atrás de algumas pessoas, fui atrás de todos os lados, tá? Ah, Thiago, mas estão mentindo pra você. Se estão mentindo pra mim, acontece. Mas eu fui atrás do lado do Bruninho, eu fui atrás do lado do Shakhtar e eu fui atrás do lado do Atlético. E a resposta é a mesma. Não existe nenhum tipo de proposta pelo Bruninho. O Bruninho é um jogador que todo mundo do futebol já conhece como um possível talento, e o Shakhtar reconhece que o jogador tá no mapa de observação deles. Mas o que me falaram foi que não tem nenhum tipo de tentativa de negócio ainda pelo Bruninho. Daqui a 2, 3 dias pode existir uma carta que indica isso, mas hoje esse tipo de situação não saiu ainda de uma possível ideia se alguém realmente tivesse a ideia de tentar trazer o Bruninho do Atlético para o Shakhtar Donetsk. Essa é a parte da informação. Agora vamos para a parte da opinião, que é a parte que eu mais gosto. Eu odiaria perder o Bruninho. Perder o Bruninho para mim seria uma tragédia gigantesca. Acho que o Atlético tem talvez o maior talento da história da sua base nas mãos e vai precisar saber lidar com esse assédio de clubes nacionais, de clubes de fora do Brasil. Quem não vai receber assédio é o Renan Viana. Quem não vai receber consulta era o Vialli. Quem não vai receber proposta era o Dourado. Jogadores que não desempenhavam na base do clube. A partir do momento que a gente tem jogadores entregando tanto na base quanto nessa chegada no principal, seja Arthur Dias, seja Léo Derek, seja João Cruz, seja Dudu, seja Chiquete, seja qualquer um, é natural que receba essas consultas. E aí a gente vai entender até onde o Atlético consegue segurar o jogador. É que nem tudo vaza, mas teve clube de Premier League atrás do Arthur Dias e do João Cruz. Então o torcedor ele precisa ficar acostumado com esse tipo de sobreaviso constante que o mercado da bola vai trazer sobre esses garotos. Mas para mim não existe sinal melhor que o Atlético tem uma geração muito, 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 muito promissora que pode contar com vários talentos que despertam o olhar do melhor do futebol mundial, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o futebol europeu. Então o Bruninho vai despertar interesse de mais clubes, tá? Eu trago isso para vocês em primeira mão aqui com toda a tranquilidade do mundo. Daqui a pouco a gente vai ver o Bruninho despertando interesse de mais clubes. E de mais clubes, e de mais clubes, e isso é normal. Agora, falando mais pelo lado técnico, eu espero que o Atlético. Eu sei que o Atlético precisa vender, tá? Eu sei que o Atlético ainda precisa e precisa muito da venda de jogadores, principalmente em uma temporada que a gente vê o Atlético fora de competições internacionais e não sabendo onde vai chegar na Copa do Brasil. Então a questão de premiação, ela novamente vai ser deficitária da mesma maneira que foi na temporada passada em relação a tudo que o Atlético ele vinha fazendo ano após ano, disputando Sul-Americana, disputando Libertadores. Então é a coisa mais normal do mundo essa necessidade que o Atlético tem de realizar esse tipo de venda, de desembolsar valores ali para tentar reparar essas perdas financeiras que o clube teve muito graças ao rebaixamento. Então, para mim, que quer ver o Bruninho ficando,
eu também entendo que em algum momento a corda do Atlético ela vai apertar. E hoje, sendo bem sincero, se fosse ou o Bruninho ou o Chiquete, Arthur Dias, Léo Derek, Zapelli, Julimar, sabe? Todos os jogadores que já receberam sondagens, Mikael, João Cruz, Dudu. Se for para vender o Bruninho para segurar a maioria desses caras, eu sou disposto a tentar segurar a maioria de talentos que tiver possível dentro da realidade financeira do clube. Se o Atlético conseguir, dentro de uma realidade financeira, conseguir manter todos esses sem nenhuma venda, ótimo. Mas se precisar vender o Bruninho, é o famoso mal necessário. Até lá, tentar desfrutar o máximo esportivamente do jogador. Até lá, tentar botar o máximo jogador no contexto de time principal. Até lá, tentar fazer com que o jogador se sinta o máximo confortável possível em um contexto de exigência como uma Série A. E tentar fazer com que esse talento dele também valorize ele. Porque a gente olha muito pelo lado esportivo, mas pro Atlético é interessante uma grande venda também. Então acho que o Bruninho é um jogador que já pode estar ajudando a gente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um contra um muito forte, capacidade associativa muito boa, capacidade de articulação muito boa, tem poder de fogo, tem poder de decisão. Acho que não existe clube no mundo que não gostaria de contar com o Bruninho. Falando sério com vocês. Acho que é um jogador que a gente pode brincar aqui que é um jogador universal, sabe? Que é um jogador universal, assim, realmente, por tudo que ele apresenta para o jogo, pela caixinha de ferramentas que ele tem. E o Atlético tem o benefício de poder desfrutar de uma peça como essa. Mas, então, assim, é mostrar pro Odair. Daqui a pouco esse moleque não tá mais aqui. Daqui a pouco esse moleque não tá mais à disposição e a gente vai precisar contar com ele, a gente vai precisar contar com ele. Enquanto a gente tem o Bruninho nesse processo, cara, dá campo pro Chiquete. Desenvolve o Davi Alves. Tenta recuperar o Kaique Paquetá. A pior coisa que pode acontecer pro Atlético é um dia a base do Atlético parar. A base do Atlético tem que seguir funcionando sempre que possível. A base do Atlético tem que seguir revelando sempre que possível. Não tem para onde correr nesse sentido. Beleza? Então, assim, nesse momento, reforço que eu tentei me certificar de todos os lados para vocês é que não existe proposta ainda do Shakhtar em relação ao Bruninho. Volto a dizer, é um jogador monitorado, mas não existe proposta ainda em relação ao Bruninho e o Clube Atlético Paranaense trabalha para os acertos finais, para os ajustes finais de um desenvolvimento de um novo contrato, segundo informações dos meus amigos da Atlético, sempre dando os créditos aqui. Uma reunião nessa sexta-feira deve acontecer para o desenrolar final de Atlético e Bruninho, pelo menos nesse primeiro momento. Valeu? Tamo junto, é nóis.